Você já sentiu o Cosmo? Cavaleiros do Zodíaco é minha obra de anime e mangá preferida. É uma das minhas grandes inspirações no estudo da história e da religião. Nesse shonen, a mitologia grega e diversos mitos ganham uma releitura moderna. Jovens travam batalhas incríveis em nome do amor e da justiça. Revela valores arquetípicos do heroísmo. Hoje, vamos relacionar esse mangá com os estudos dos mitos. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou relacionar, o mangá e o anime de Cavaleiros do Zodíaco com os estudos dos mitos, que é uma área que eu decidi estudar para compreender como é que Masami Kurumada utilizou, a mitologia grega, a mitologia hindu, o budismo, a Divina Comédia e muitas outras referências que ele misturou para produzir essa obra. Cavaleiros do Zodíaco, ou no título original Saint Seiya, foi publicado na Weekly Shonen Jump, edição 1 e 2, de 1º de janeiro de 1986. É uma obra oitentista. O seu autor é Masami Kurumada. Ele nasceu em Tóquio em 1953. A obra foi um sucesso, publicada em 28 volumes entre os anos de 1986 até 1990. É um dos mangás mais longevos e populares, da história da Shonen Jump e dos shonens de modo geral. E ainda hoje são publicadas continuações e spin-offs, por exemplo, Next Dimension, Lost Canvas, Episódio G e outros mangás. Tá saindo um monte de mangá de Cavaleiros do Zodíaco que eu não tô nem conseguindo acompanhar os lançamentos. No capítulo 43 do mangá, na Jump de outubro de 1986, já se comemorava, o lançamento do anime na TV. Então o anime de Cavaleiros do Zodíaco foi muito precoce. Ele foi produzido pela Toei Animation, totalizou 114 episódios e além disso teve 4 filmes. O primeiro jogo dos Cavaleiros do Zodíaco foi intitulado Saint Seiya Ogon Densetsu, Os Cavaleiros do Zodíaco, a Lenda de Ouro, em português. Foi lançado no Nintendinho em agosto de 1987 e foi produzido em parceria com a Bandai e a Toei. E nesse jogo é interessante porque a história ainda não estava muito desenvolvida. Para você ter ideia, nem o Ikki de Fênix tinha aparecido, nesse momento da história. E aí o quinto cavaleiro escolhido para compor o grupo foi o Jabu de Unicórnio. Aí o jogo tem algumas diferenças para o mangá, mas é um jogo muito bom, As pessoas que jogaram disseram, olha, é um jogo muito bom. Tem um estilo RPG. Uma curiosidade sobre a obra foi a mudança do título no ocidente. No mangá, os guerreiros são chamados de santos de bronze, santos de ouro e santos de prata. O que lhes dava uma conotação mais religiosa. Então, os cavaleiros lá no mangá original, Saint Seiya, que significa o Santo Seiya, havia uma conotação mais religiosa, porque essa questão dos santos vinha da igreja ortodoxa grega, que Masami Kurumada se inspirou ali. O mestre do santuário era chamado de patriarca, e tinha uma coisa mais voltada para a religião. E essa adaptação, pessoal, ela ocorreu na França. Os licenciantes mudaram o título para Les Chevaliers du Zodiaque, que como fazia uma grande menção à astrologia, tanto é que os santos de ouro, que são os cavaleiros de ouro, eles representam os signos zodiacais do zoroatrismo. Então eles resolveram trazer uma referência mais militar, e aí eles colocaram cavaleiros, que aí remete à Idade Média, tem muito mais a ver, com o contexto da Europa, e até mesmo e ajudou a popularizar, porque o imaginário da Idade Média ele é muito vivo ainda em países como França, Alemanha, Inglaterra. E os defensores de Atena ganharam, essa aura militar com o título de cavaleiros. Eu acho que foi uma adaptação muito bem-vinda. Não entra em choque com a essência dos personagens, até porque eles são guerreiros, eles lutam, eles não são padres, Então a mudança de santos para cavaleiros não deturpou assim. E como vocês podem ver, nem todas as adaptações
são ruins, algumas adaptações até são bem-vindas. Na trama, acompanhamos a luta dos Cavaleiros de Bronze Ceia de Pégaso, Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne, Shu de Andrômeda, que é o meu cavaleiro preferido, o Shu de Andrômeda. No início da história não era, eu gostava mais do Shiryu, mas depois eu entendi o papel do Shun dentro da história, o que é que ele representa. Eu sei que muita gente não gosta do Shun, tem uma visão um pouco negativa e estereotipada do personagem, mas é um personagem muito incrível. Eu acho o Shun até mais complexo do que o Yoga, na minha opinião. É um personagem assim muito, muito rico, né? E infelizmente as representações mais contemporâneas desse personagem, como Cavaleiros do Zodíaco lá da Netflix, é muito ruim mesmo. E Ikki de Fênix, né, que é o irmão mais velho do Shun. Eles são órfãos e recebem armaduras sagradas após um longo treinamento para defender a deusa Atena, a protetora da Terra e da humanidade que reencarna a cada 200 anos. O enredo da história segue o mesmo caminho de uma tragédia grega, bebe de inspiração na astrologia, no budismo, na literatura clássica como a Divina Comédia, mitos diversos e, claro, de maneira mais profunda na mitologia grega. O autor faz releituras para diversos mitos, além de usar empréstimos conceituais de religiões e filosofias para estruturar o seu mundo ficcional. Os mitos são muito importantes na elaboração de Cavaleiros do Zodíaco. Mas o que seriam esses mitos e por qual motivo Kurumada Sensei decidiu utilizá-los na sua criação? O antropólogo brasileiro Everardo Rocha define o mito da seguinte forma, abro aspas: o mito é uma narrativa, é um discurso, uma fala, é uma forma de as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, nas situações de estar no mundo ou nas relações sociais. Fecho aspas. O mito constrói uma narrativa, organiza a linguagem para lhes dar sentido. Um discurso, pois produz sentidos para além do que está escrito. Não é imparcial, nem desprovido de valores e significados. É uma forma de interpretação do mundo e do ser humano. A primeira explicação sistemática da realidade. O mito possui a condição de uma narrativa especial, reúne o todo, dá sentido a tudo. O mito não pode ser encarado como uma mentira. Sua narrativa é alegórica. O mito reinventa a si mesmo. Ele é o mais particular do universal. Cabem-lhes várias interpretações. Pertencem a todos e a ninguém pertence. Por tais características, Kurumada Sensei utilizou os mitos para edificar o seu universo ficcional. A mitologia grega teve um grande peso nesse processo, uma escolha curiosa, já que os protagonistas são todos asiáticos, né? Mesmo o Yoga é tipo russo e o Shiryu é sino-japonês, mas todos eles são asiáticos. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para ajudar na divulgação, isso é muito importante. Faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e eu agradeceria muito se vocês pudessem fazer isso. A palavra mito hoje possui vários sentidos para além dos tradicionais e acadêmicos. O mito pode ser uma mentira, uma exaltação a um sujeito. Existe até mesmo o verbo mitar, o mesmo que dizer agir com distinção ou estar em evidência. Nenhuma delas se encaixa na condição de mito. O mito não está na microesfera do ego humano. Ele é uma estrutura, algo do inconsciente coletivo. A origem dos mitos é incerta e mesmo desnecessária. Existem antes mesmo que os significados fossem anunciados ou enunciados pela racionalidade. Os seres humanos tornaram consciência de sua existência. Na busca de lhes dar um sentido, definiram espaços inalcançáveis, seres sublimes e origens muitas vezes sobrenaturais. Era preciso estabelecer um cordão umbilical para a vida terrena. Quem nos explica melhor sobre as funções dos mitos é o professor de letras estadunidense Joseph Campbell, abro aspas. A primeira função atendida por uma mitologia tradicional
eu chamaria mística ou metafísica, a segunda cosmológica e a terceira sociológica. A quarta, na raiz dessas três, sua base e suporte final é a função psicológica, a saber, moldar os indivíduos conforme os objetos e ideais dos diversos grupos sociais, sustentando-os desde o nascimento até a morte, por todo o curso da vida humana. Fecho aspas. Na primeira função, conforme o autor, há uma reconciliação da consciência com a materialidade da existência. O mundo objetivo enquanto tal, realidade primeira, não pode ser negada ou evitada. Embora haja mitologias que busquem uma fuga dessa realidade material. As que negam o mundo, ou seja, essas mitologias que partem do princípio de que, por exemplo, a salvação do ser humano não está aqui, está no mundo além deste. É o que Joseph Campbell chama de grande retrocesso, né? Que é quando você tenta sair, é uma mitologia que busca como objetivo final sair dessa realidade material que a gente vive. Na segunda função, a humanidade busca explicar o universo, lhes dá mais que uma forma, um sentido de existir, uma imagem cosmológica onde o ser humano possui um espaço, um papel a executar na ordem das coisas. A terceira não busca nem no mundo e nem no universo a sua função. Ela parte da sociedade, legitimar sua estrutura. A ordem social é funcional, natural e legal para o ser humano. O quarto, o psicológico, é a cola que liga os demais. Na Grécia Antiga, sua mitologia também possuía essas funções, mas é preciso realizar um contexto histórico. A Grécia Antiga, ou a Elade, não era um estado-nação, mas sim um conjunto de cidades-estados, conglomerados urbanos de produção autossuficiente baseado no escravismo, colonização e conquistas de guerra. Em comum, a língua, a cultura e a religião de caráter mais cívico que institucional. Na religião da Grécia Antiga, que não se confunde com a mitologia, porque a mitologia, gente, não é um sistema de culto. A mitologia é um sistema de representação. Toda religião tem a sua mitologia. Por quê? Porque a religião precisa educar as pessoas, os sentidos e os valores da religião por meio dos símbolos. Então, por exemplo, quando você entra numa igreja católica, provavelmente você já percorreu, né? Ali as paredes ou as colunas, você vai ver quadros representando a vida de Jesus, porque isso é uma forma de representar, educar por meio das imagens. Então, toda religião, sistema de culto que busca ligar o ser humano a Deus, por isso que religião vem de religar e religar o ser humano a Deus. Toda religião tem o seu sistema de representação, o conjunto de símbolos, né? Então, na Grécia Antiga não havia uma instituição como uma religião oficial, um livro canônico ou algo do tipo. Então, seria muito difícil você ter, por exemplo, uma instituição na Grécia Antiga parecida com a Igreja Católica, que se diz como verdadeira representante, né, de Deus na Terra, ou um livro canônico como a Bíblia. A Grécia Antiga não tinha isso. A Grécia Antiga tinha vários textos, né? Cada cidade tinha o seu próprio Deus, tinha a sua própria forma de culto, que eram deuses compartilhados, mas que não era o mesmo sistema de culto. Havia, é verdade, cultos, escolas e deuses dos mais diversos. A variedade de mitos gregos impressiona pelo imaginário e pelas diferentes versões. Cada região tem a sua própria mitografia. Entre os helênicos, havia uma visão crítica dos mitos, até pelo seu uso político. O filósofo Platão reconhecia a historicidade dos mitos e alegorias das verdades filosóficas. Então, para Platão, o mito ele tanto tinha um fundo de história, ou seja, um evento que provavelmente aconteceu, e que ele também tem uma função de representar a realidade através de símbolos. O mito seria uma narrativa para explicar a sociedade, ou explicar o mundo. Muitos reis e heróis eram parentes das deidades olímpicas. O historiador francês Paul Veyne trata dessa relação entre os gregos antigos e seus mitos.
Abro aspas. Os gregos parecem frequentemente não ter acreditado muito em seus mitos políticos e eram os primeiros a rir deles quando o expunham cerimoniosamente. Faziam uso cerimonial da aitiologia. Com efeito, o mito tinha se tornado verdade, retórica. O conteúdo dos discursos das cerimônias não era sentido como verdadeiro, e muito menos como falso, mas como verbal. As responsabilidades por esta langue de bois não cabem aos poderes políticos, mas a uma instituição própria desta época, a retórica. Os interessados não eram por esse motivo contra, pois eles sabiam distinguir a letra e a boa intenção. Se não era verdadeiro, pelo menos satisfazia. Fecho aspas. Então, essa mitologia, gente, ela também legitimava a estrutura social e a hegemonia das classes dominantes. Então, o mito ele tinha um fator político, tinha uma função política. E aqui eu gostaria de detalhar dois termos usados por esse historiador, né? A etiologia é a explicação dos fenômenos por meio dos mitos, algo corrente na mitologia grega que identificava desde a origem do universo até as emoções por meio deles. Então, toda a explicação do universo, da ordem social, das emoções até a forma como o universo se comportava, era explicada por meio dos mitos. A langue de bois, que é um termo francês, significa em português língua de madeira. E o que é a langue de bois? É um termo pejorativo usado contra a linguagem de certos círculos políticos, principalmente os militantes, ou seja, aquela linguagem que só os políticos entendem é uma língua de madeira, é uma língua, como é que eu posso dizer? É uma língua demagógica, né? Vamos supor assim. De acordo com o que identifica Paul Veyne, o discurso mítico dos gregos agradava as classes dominantes. Com um papel superestimado na ordem cósmica, mantinham a ordem social. A divinização dos soberanos encontrava mais respaldo no grego comum do que nos homens de elevada educação como os filósofos e historiadores. Estes enxergavam os mitos de outra forma, como historicidades deformadas pelo imaginário. Então, historiadores e filósofos, quando se deparavam com os mitos, eles não tinham os mitos como uma verdade incontestável, mas sim como uma verdade que acabou sendo transformada através do tempo por meio dessas imagens alegóricas. O questionamento dos mitos não buscava desmenti-lo, mas sim chegar à verdade que ele guardava, a história. Ou seja, no fundo do mito, a história. O fantástico foi a poeira que o mito acumulou durante os séculos. A crítica dos mitos não ignorava sua função social, sua riqueza simbólica e capacidades instrutivas, mas em algum momento o discurso mítico foi insuficiente para explicar a transformação do mundo e da realidade humana. Quem enfatiza essa condição histórica é o historiador francês Jean-Pierre Vernant. Abro aspas. O declínio do mito data do dia em que os primeiros sábios puseram em discussão a ordem humana. Procuraram defini-la em si mesma, traduzi-la em fórmulas acessíveis à sua inteligência, aplicar-lhe a norma do número e da medida. Assim se definia um pensamento propriamente político, exterior à religião com seu vocabulário, seus conceitos, seus princípios, suas vistas teóricas. Fecho aspas. O pensamento mítico foi suplantado pela filosofia. Se antes a cosmologia explicava a origem do universo e os deuses artífices moldavam o mundo à sua imagem e semelhança, agora a matemática, a arquitetura, a política e a filosofia cumpriam melhor esse papel. Os deuses e outras entidades foram destronadas do seu centro. A natureza não era mais uma autoridade, mas sim uma fonte explorável. Então, para quem ficou até aqui, pessoal, por favor, deixe um like, compartilhe, comente. Para vocês que querem ajudar o canal, isso é essencial. Gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que tenha contribuído, né, esse pequeno escrito aqui, essa análise que eu fiz. Masami Kurumada é um autor muito prolífico, tem obras assim incríveis. Cavaleiros do Zodíaco com certeza é uma obra que me ajudou muito a me interessar por história, por religião. Aprendi muito sobre mitologia grega por meio de Cavaleiros do Zodíaco e espero que desperte também esse mesmo interesse em vocês. Então até o próximo vídeo.